pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com o Henrique Gasparetto presencialmente, isso é uma maravilha. E vou dizer uma coisa pra vocês, hoje vou dizer muitas coisas, ele também, coisas muito interessantes. Estava em um passeio, e nesse passeio na mata houve um grande incêndio. E nisso haviam algumas casas que tinham sido destruídas. E andando por lá, havia uma placa gravada no chão dizendo: perigo! Todas as estruturas são instáveis. E isso nos faz refletir de que isso é um sutra, isso é um máximo para a humanidade inteira, que todos os mestres já tentaram nos dizer. Estava lá, naquela placa da prefeitura. Perigo! Todas as estruturas são instáveis. O que sobra para nós, se nos baseamos nas estruturas físicas, porque tudo é instável nas estruturas físicas. Todas elas são temporárias e todas elas passam, ao contrário de nós. Logo, nós somos a verdade, porque somos eternos. As estruturas, perigo, são passageiras, logo são ilusões. E essas ilusões são criadas por nós, porque nós criamos o mundo material. Estou aqui com o Henrique Gasparetto hoje para falarmos sobre as novas estruturas. Nós já falamos sobre o colapso total das estruturas. Um vídeo que vocês gostaram muito e que é verdade. Agora, então, nós vamos falar as bases das novas estruturas. Porque nessa bela ideia de Gasparetto, sobre falar como serão formadas e como serão, né? E se estamos em uma realidade simulada, por quem? São os assuntos elevadíssimos de hoje. Agradecendo a tua presença, o teu like e a presença, é claro, do nosso Henrique Gasparetto aqui nos estúdios. Bem-vindo, Gaspa! Olá, Pava! Olá, pessoal! Então, prazer poder estar novamente aqui. E a gente fez aquele vídeo naquela outra oportunidade, onde a gente estava comentando sobre o colapso, sobre como as estruturas elas estariam se modificando. E então surge também esse questionamento, essa oportunidade da gente comentar sobre as novas estruturas, então. Como que isso se dá, como que isso se opera, para a gente daqui a pouco estar já interagindo com elas de uma forma mais consciente. Porque, né, Gaspar, mal as pessoas imaginam que a gente interage com elas mais do que se imagina. Porque o mundo material, ao contrário do que as pessoas pensam, é o resultado e o reflexo, não a origem. A origem, ela é interna em todos nós. E como movimento interno, existe um movimento externo, bem como um reflexo. É como a imagem no espelho, só que as pessoas hoje em dia ainda querem modificar a imagem refletida no espelho e não a sua própria imagem. Por isso que as pessoas tentam, em vão, fazer movimentos por fora, fazer movimentos externos, quando os movimentos devem ser de consciência. Eu gosto de dizer que se vive de consciência. O universo apenas espera movimentos de consciência, porque é a consciência que molda a matéria. Através da mente, que é uma ferramenta que pode ser terrível, se mal utilizada, mas é uma ferramenta gloriosa e magnífica, se utilizada a serviço da consciência, porque é a mente que cria e gera a matéria. A mente gera a matéria, o universo é mental, já diria o nosso querido Hermes. Exatamente, e muitas vezes nós questionamos, né, o porquê o mundo é assim, por que existem as coisas que nós estamos vivendo, por que tanta dificuldade, tanto sofrimento. Guerras agora. Exato, e a gente poderia dizer, nós criamos isso. Porque hoje muitas pessoas inclusive estudam lei de atração, cocriação, e tem um entendimento já bem avançado de como que se molda a matéria, como que você cria as coisas. Então, quando a gente volta, nós poderíamos dizer, nós criamos tudo isso. E quando se faz essa pergunta, a gente poderia dizer, mas era isso que a gente queria criar? Quais as influências que estavam contidas para a matéria se gerar, para nós moldarmos as circunstâncias e as projeções que o planeta apresenta, não só hoje, como em todo o decorrer da sua história. E, logicamente, nós podemos voltar lá para a origem, quando o planeta começou a ser habitado,
com os primeiros seres, não precisamos nem dizer os primeiros humanos, mas os primeiros seres, que começaram a interagir aqui com as formas de vida. E, logicamente, nós vamos cair lá nos nossos irmãos dinossauros. Os dinossauros, pessoal. Fiz já esse questionamento nas nossas conversas que a gente tem no dia a dia. Perguntava para o Pava, por que eram dinossauros? Porque a gente talvez não teve outras espécies gigantes, sei lá, gatos ou outros animais, né? Felinos, mas eram dinossauros. E dinossauros, eles são répteis. Então, a gente vai lá, quando começou a habitação do planeta Terra, lá na origem com os Anunnakis, depois draconianos, reptilianos, trazendo os primeiros seres, né, que começaram a interagir aqui com o planeta. A gente sabe que hoje não cabe esse questionamento de quais seres estão mais na luz ou não estão, mas nós fomos desenvolvendo ao longo dessa história características, trazendo características inclusive de DNA, né, reptiliano. E também com toda essa manipulação da grade planetária que sempre nos fez... Como é que eu posso dizer? Sim, sempre nos moldou para que a gente criasse o molde da realidade. Isso, então é como se nós fomos sempre instigados a viver em lutas, a viver em conquistas, a viver em disputas. Viver no modo sobrevivência. Exato. O movimento contrário de quando se evolui cosmicamente, né? Que a gente deixa a sobrevivência, porque só quem precisa sobreviver é a criatura que não se vê eterna. Ou seja, é a matéria que a gente disse que o perigo, né? As estruturas instáveis, apenas que precisam sobreviver. O ego precisa sobreviver. O ego é a separação, porque o ego precisa de separação para existir. O ego precisa de alguém errado para que ele esteja certo, porque se ele está errado, ele está em risco de sobrevivência. O ego precisa de que alguém... precisa ter alguém para não gostar. O ego precisa ter alguém para falar o contrário. O ego precisa ter alguém para fofocar. Porque senão ele não sobrevive. E é esse estágio, né, Gaspar, que sempre foi alimentado. É isso que sempre foi alimentado na humanidade. E sabendo que a humanidade é gerador de realidade que é, eles ficam bem tranquilos quem implanta o programa de controle da percepção. Por quê? Porque vamos dar esses inputs para eles. O máximo de realidade que eles vão conseguir criar é uma onde eles vão ficar bem aprisionadinhos nesses conceitos. Vamos colocar tudo que é conceito limitante para que eles acreditem. E eles vão viver num mundo bem limitante. Exato. E também uma pergunta que sempre surge em diversos locais é por que Deus permite? E aí muitas vezes a gente vai cair naquele conceito, então isso está errado, quando na verdade não existe certo e errado, não existe essa polaridade. As almas, quando elas são criadas, quando elas iniciam experienciações, elas são ignorantes, desprovidas de conhecimento. Então, a gente precisa levar esse contexto para o início aqui também do povoamento e da interação do planeta Terra, onde as almas que começam o desenvolvimento, elas estão num estado de pouca consciência. Depois vai se moldando toda essa grade, toda essa forma, bem como o Pava estava colocando com o ego, e nós vamos tendo uma construção de muito animalizada da forma de buscar a sobrevivência, muito instintiva. E com isso a gente vai caminhando para chegarmos hoje na quinta raça adâmica, que é o estágio atual da humanidade. E nesse momento, muitas consciências de diversos locais diferentes da galáxia começam também a aportar aqui. A gente pode citar essa localização no cinturão de fótons, ou seja, toda a configuração cósmica ela propicia que se faça mais luz, mais consciência no planeta Terra. E isso permite ajustes, né, frequenciais em todo o planeta, em todo o molde aqui, que era o que a gente comentava naquele vídeo anterior, que ia ruir, colapsar com as estruturas tão antigas, tão já ultrapassadas. E isso abre as portas para que as novas estruturas elas sejam, não é implantadas, mas modificadas
nas atuais existentes para a gente poder já interagir e usufruir com elas. Passem a ser comutada. Exatamente. A comutação da realidade. Isso, e quando a gente faz, por exemplo, Pava, uma projeção astral, quando a gente consegue ter um contato com as zonas espirituais, muitas pessoas elas já estão interagindo com formas, com tecnologias, com muitas coisas diferentes, mais harmônicas, coisas que são mais coletivas, para que todos tenham mais essa harmonia. E dentro disso, isso traz o indicador que isso tudo já está sendo assentado também aqui na fisicalidade. Porque quando a gente pensa no tempo atemporal, que não existe esse tempo, o que a gente visualiza lá é porque está para se materializar, se cristalizar já por aqui. E nessa questão de consciência, a gente poderia dizer o seguinte: hoje nós estamos ficando conscientes de nós mesmos, nós estamos subindo a nossa capacidade energética. Então, todo esse conjunto, além do planeta e com a gente aqui também, não só a raça humana, mas todos os seres vivos que tem aqui, isso permite que sejam construídas novas formas bem mais harmônicas no coletivo geral do planeta Terra. De forma natural, né? Sem maiores fenômenos do que já é o fenômeno da nossa consciência. Porque, bem como conosco e as nossas sombras internas, quando a gente se identifica com elas, a gente as alimenta. Nas formas externas, da mesma forma, né? A gente alimenta elas quando se identifica com elas. Sistemas desarmônicos, as pessoas estão identificadas com elas. Quando vem a luz da consciência, do lado interno, a gente não se identifica mais com os pensamentos e as emoções. Então a gente consegue transmutá-las, não mais alimentá-las, e elas se transformam, né? Ruem, né? Entram em ruína, colapsam, mudam, somente desaparecem. Da mesma forma, externamente, né? A partir da luz da consciência isso acontece. Mas, Pava, nós estamos com a Segunda Guerra no planeta agora. Mas, Gaspa, Deus permite tudo isso? A gente já falou, né? Deus não... quem permite somos nós. Se lembra que vós sois deuses? Nós somos deuses, nós temos o arbítrio. Tão amoroso que é Deus, Ele nos dá a coisa mais importante que a gente pode ter, que é a liberdade de criar e viver o resultado da nossa criação. A gente vai morrer com isso? Ótimo! A gente não é que nem as estruturas estáveis. A gente não morre. Nós somos eternos. A gente que entra em problemas, conflitos, dor e sofrimento causado pela geração própria. Porque cada um está exatamente aonde se coloca. Cada um está. E se tu olha para o planeta e vê, meu Deus, 2 guerras acontecendo agora. É porque, como sempre, as sombras tomam os holofotes. É curioso, né? As sombras tomam os holofotes. Mas tu pode ver, porque é a época da criação, a época da cocriação. Pouco tempo atrás, teve a conjunção da materialização. 2 dias depois, iniciou as guerras. Porque as coisas se materializam, se externalizam. As guerras internas humanas aparecem externamente. Mas todo o lado positivo humano aparece também externamente. Olha quantos canais luminosos de luz cresceram. Olha quantas pessoas tiveram enormes tomadas de consciência. Quantas novas instituições foram abertas em nome de levar um serviço bom, de levar o bem, de levar o progresso, de auxiliar. Né? Quantas escolas ou conteúdos são transmitidos na internet que dão viradas de chave, tomadas de consciência para milhares de pessoas diariamente. A gente não sabe porque não está na Rede Globo, nem em nenhuma emissora, as coisas maravilhosas que aconteceram proporcionalmente a isso que está acontecendo. Porque ambas tiveram potencial de cocriação e de começar a acontecer. Olha quantas coisas maravilhosas começaram a acontecer. Isso a gente não nos é mostrado. Por quê? Porque a gente vive das estruturas instáveis. E também porque quem ainda, vamos dizer, controla, quem ainda coloca em atividade essas estruturas ainda é conectado com esses velhos paradigmas. Exato. E então, assim, muita gente, inclusive, vai comentar no vídeo. É o cérebro reptiliano, né, Gaveta? Que alimenta o cérebro reptiliano. São só os caos, né? É só isso. o caos. A gente tem essas heranças de DNA, né? E até
aqui a gente está fazendo o vídeo, já dá para prever que algumas pessoas vão comentar, mas eu não vejo nada disso. Eu vejo o mundo cada vez pior. Só que, na verdade, existe 2 status quo hoje no planeta, que é o posicionamento de onde você escolhe vibrar. Não que você fique alienado dos acontecimentos que tem no mundo, mas você escolhe vibrar numa harmonia onde você começa a co-criar e fazer a sua forma diferente. Nós éramos, até bem pouco tempo, e muitos acredito que ainda são, termos pensamentos sempre limitantes e de escassez, de sobrevivência. E isso sempre foi. Por que eu digo éramos? Porque muitos já estão aniquilando isso, já estão modificando isso. Agora, lógico que muitas pessoas ainda estão no processo desse entendimento. E não quer dizer que as pessoas que modificam, que elas conseguem ter essa percepção, essa consciência, elas vão enriquecer. Elas vão enriquecer a sua alma, vão enriquecer a sua harmonia. E com isso conseguir viver em formas muito mais em paz, buscando co-criar aquilo que a alma realmente almeja, que satisfaça ela. E muitas vezes não é apenas a questão financeira. Isso ainda também faz parte desses paradigmas antigos. Porque a pessoa tenta ficar rica por fora no mundo. Exatamente. Né? Ela tenta fazer o reflexo do espelho e ficar rico. É lógico que... em vez de ela se enriquecer por dentro. Que as pessoas, elas podem criar potenciais para conseguirem também ficar financeiramente muito bem. Certeza, mas isso é um movimento interno Isso feito. É um movimento que a gente poderia até dizer abandonar assim, todas essas programações de escassez e sobrevivência. Isso, na verdade, isso é o resultado. É o resultado. Não o início, como você diz. É o resultado. É a desculpa física que eu chamo. Do que a pessoa vai estar fazendo. Mas, respondendo então essa pergunta, quando as pessoas começam uma a uma, e isso vai se conectando, emaranhando em coletividade, a co-criarem, a saírem dessa sobrevivência, dessa escassez, estas estruturas que já estão colapsando deixam de existir ou se modificam para já apresentarem novas realidades, novas formas. A gente está vendo isso, né, em vários locais, sejam em formas de economia, em formas de educação, em formas de tecnologia. Muitas coisas estão sendo nos apresentadas já trazendo as novas formas que elas... A gente poderia dizer assim, né, Papa? Não dá para dizer que elas são as finais, mas elas estão em andamento. A forma sempre está em movimento. Porque a gente fica assim abstrato dizendo, poxa, o que são esses programas implantados? Mas são 99%. Para dar pequenos exemplos, né? A gente já ouviu que até mesmo é difícil um rico entrar nos céus, é mais fácil um camelo passar numa agulha. Tradicionalmente, isso a gente ouve desde criança, né? Inúmeras outras coisas, como por exemplo, nós devemos buscar o conhecimento. Gente, todo o conhecimento do universo está dentro de nós, só que quando se busca o conhecimento, o intuito é buscar fora. Né? A gente vai buscar o conhecimento. É óbvio que tem conhecimento que a gente encontra fora. Mas o importante mesmo é aquele que a gente tem dentro de nós. A gente tem todo o conhecimento. Mas daí o que acontece? Fixa na mente, né? A mente tem que ter a resposta. A mente tem que ter a lógica e a solução. Só que a vida ela não é lógica. Nem para começar a vida não é lógica. Não é lógica a vida. A pessoa morre quando está no auge da vida. Quando ela está mais sábia, mais equilibrada, morre. Tem pessoas maravilhosas que morrem jovem. Tem uma pessoa ruim, ganhando bicho, fica milionária. A vida não é lógica, gente. O que é lógica na vida? Nada. Essa lógica que a gente quer que o mundo siga. Não é lógica. Tu pode calcular o máximo possível de tudo, vai dar diferente. Vai dar diferente. Tenta imaginar um futuro aí. Eu duvido que seja da forma como tu imaginou. Por mais lógico que ele seja. Vai ser só um pouquinho diferente, só pra vida dizer assim, não é como tu quer, saia do controle. Exato. Quem faz é a alma, não é a mente. Então, o conhecimento está fora de nós. A mente mente. A mente mente e só mente. Somente mente. A mente somente mente. Comenta aí embaixo, pessoal. A mente somente mente. Porque... usar a hashtag, né? Mente somente mente. Porque o conhecimento está fora de nós. Porque a gente tem que buscar a luz. Sinal que a luz
não está em nós. Nós não temos luz. Né? Todas as palavras que nós fomos condicionados até hoje criam o mundo que a gente vive hoje. Pessoas sem luz, pessoas sem conhecimento, pessoas com inúmeras limitações, sem mérito, sem merecimento, porque uma das maiores implantações é a culpa, né? Pessoa que vem falar com a gente já diz, desculpa, mas eu vou te falar uma coisa, ou desculpa o que eu vou te dizer, ou não, me desculpa. A gente vem com uma culpa, e quem vem com culpa não merece nada. Quem se sente com culpa nunca vai se sentir merecedor de nada. Só que nós não temos culpa de nada. E nós somos merecedores de todo o universo e de todas as bênçãos cósmicas. Muita gente aí do outro lado vai dizer, mas eu não. Mas é que isso é culpas internalizadas através de inúmeros fatores que nós ouvimos. É porque a gente repassa todos os nossos sistemas de informações das nossas ancestralidades. Até 7 gerações atuam. E se tu for ver 7 gerações atrás, muito provavelmente algum ente nosso lutava por comida. Então a gente ainda, querendo ou não, a constelação familiar nos mostra isso, que até 7 gerações atua hoje. E se a gente teve um parente que lutava por comida, se a gente teve um parente que aconteceu alguma coisa com ele, hoje, se a gente não toma consciência disso, a gente repete o padrão simplesmente por estar instalado dentro do nosso sistema energético, do nosso DNA. É uma informação, uma memória de genética. A gente é 99,9% do nosso pai e 99,9% da nossa mãe. E como a vida não é lógica, a gente é 99,9% dos nossos avós. É só ir no ratinho e pedir o DNA. E vai seguindo toda a ancestralidade para trás também. Vai seguindo. E daqui a pouco a gente chega lá em nós mesmos novamente. Nós mesmos, porque era nós que amamos tudo isso. Ou tu acha que é por acaso que a gente está vivendo aqui hoje? A gente é o resultado. Sabe que uma coisa que eu sempre acho bastante interessante é quando nós vamos comentar assim, eu digo em geral, o pessoal comenta assim, mas lá na França fizeram tal coisa. Lá no Egito, em Roma, os romanos fizeram tal coisa. E na verdade, fomos nós. Fomos nós. Então, nós que criamos essa estrutura, a matéria, a forma que tem hoje, desde lá de trás. E nós estamos usufruindo dessas criações mais limitadas, mais condizentes, né, com os estados de consciência que a gente tinha. Mas hoje nós temos essa oportunidade. E as boas novas que a gente pode trazer da espiritualidade, fazendo a pergunta, então essas bases elas já são firmes, elas já são estáveis? Sim, a gente já está... Ou elas estão firmadas na polenta ainda? Não, elas estão firmes e a gente já pode estar usufruindo disso. E usufrui, porque tem as bolhas na nova Terra, na Terra. Isso, e dentro disso elas vão se modificando também, conforme agora nós vamos ancorando estas novas energias para isso. Isso que a gente estava falando, né, lá atrás, éramos nós. Inclusive, a gente consegue ter uma percepção disso hoje pelo planeta. Né? Você pega a civilização romana, muito semelhante a como hoje é os Estados Unidos. Então, a gente pega a base daquela população migrou para lá. Quando falam o Brasil é a pátria do evangelho hoje, é antigo, o pessoal que estava lá naquela região de onde hoje tem guerra, tudo mais, está hoje no Brasil. Então, são desafios, oportunidades de fazer também essa nova modulação da criação da energia, da percepção, da consciência, para construir a nova Terra. Então, isso também é bem importante, Pava, a gente colocar. Muitas vezes a gente acha que vai... muitas pessoas acham que vai descer uma nave, que vai ter um movimento que ele faz assim e a gente está vivendo numa nova Terra. E não. A gente até comentou numa outra oportunidade. O movimento, ele é o contrário. A gente faz daqui e eles acabam sendo de lá intimados para nos ajudar. Mas é um movimento que a coletividade humana faz, que gera a movimentação toda na construção da nova Terra. Não fosse assim, não precisariam descer tantas almas de diferentes orbes, tantas crianças, como a gente sempre diz, para vir aqui atuar. Né? Não, fazia assim, pronto, agora é a nova Terra. Então, sim, isso é muito simples. Essa é a importância de todos nós, então, buscarmos, né? E espalharmos, inclusive, esses conteúdos, esses assuntos,
Tudo isso. Espalhar de que forma? Você não precisa lá pegar uma pessoa e fazer ela... você precisa engolir esse assunto, esse conteúdo. Mas ir curtindo, ir fazendo esses movimentos, que esses conteúdos eles vão chegando em mais pessoas, vão gerando interesse, e isso tudo vai, isso que vai abrindo a percepção. É como diz o Veludo. O Veludo disse, né, na camiseta lá, que é o exemplo do desperto que constrói a nova Exato. terra. A nova terra é construída pelo exemplo do desperto. É o exemplo de vocês. Por isso que constrói a nova terra. De todos nós. Exemplo de todos nós. Então, você pega, né, uma criança, quando ela é novinha, eu digo isso por causa de eu tenho crianças em casa. Quando você faz uma coisa, eles estão seguindo os seus exemplos, os seus comportamentos. Nessa viagem toda que a gente está fazendo aqui no planeta Terra, nós estamos buscando voltar para os estados da nossa criança interior, que é o quê? É os estados mais naturais, é os estados de naturalidade da alma. De confiança. Exato, porque esse estado de inocência, que até o Cristo comentava, né? Da gente buscar isso nas crianças, nós estamos voltando a ser essas crianças, mas as crianças interiores. E com isso, vai abrindo essa oportunidade de dar exemplo também. E pegar com esse movimento, né, ele criar a ressonância ideal para que mais e mais pessoas se conectem nesse emaranhado de despertar de consciência, e isso que vai modulando ainda mais essa construção dessas novas estruturas. Paulatinamente, né? Ao longo dos 100 e poucos anos, desculpa, Regina, sei que não gosta que eu fale essa data. 100 e poucos anos que restam para a regeneração. 150, no mínimo. Mas, pessoal, olha que interessante. Quais são, então, as bases para a nova realidade? As bases para a nova realidade são... novos pensamentos. Mas Paulo acabou de dizer que a mente não serve. Ela não serve. Não. Ela serve para criar, né? Ela serve se ela está bem orientada pela consciência. Os humanos vivem... a mente comanda, né? Mas a mente tem que ser comandada pela consciência, é o correto. Quais são as bases para a nova consciência? Tudo aquilo que tu puder imaginar de melhor. Porque cada um só vive aquilo que é capaz de imaginar. Mas não basta imaginar. Tem que ter a consciência de que é assim o universo. Não, o universo é assim. O universo é ruim. Se tu assim pensa, tu o gera. O universo é muito maravilhoso. É essa sincronicidade que tu gera para teu redor. Porque, por exemplo, assim, tu pensa sobre... É sempre válido dar um exemplo financeiro, porque é muito prático de se ver, né? Porque, da mesma forma como temos inúmeras, milhares de sequências de crenças limitantes nesse setor, todas as vezes que tu ver alguma, tu pensa, como pode melhorar? Como essa minha visão pode ser melhor? Por quê? Porque o que é Deus? Deus não é por amor? Ou seja, ele não é o melhor que existe? Não é a coisa mais maravilhosa? São as qualidades de Deus, né? Os atributos, né? O mais belo, o mais forte, o mais legal, o mais maravilhoso, o mais incrível. Mas tudo. Então, tudo que a gente pensa ao contrário disso, nós, deuses, estamos nos limitando. E estamos limitando a realidade que a gente pensa. Então, esse acontecimento é ruim. Não. Esse acontecimento é maravilhoso. 10ª lei do universo. Tudo está certo. É a 10ª lei do universo. Por que é maravilhoso se morreu gente? É porque é nessa dança que eles estão fazendo o aprendizado deles. Porque foram eles que plantaram, eles estão colhendo e vendo o resultado desse feedback. Porque tenho certeza que esta alma cósmica que está nascendo no universo não gerará mais essa realidade para ele e para os irmãos. Porque ele pôde perceber o resultado. E mais do que isso, né? Eu não sou merecedor. Tu viu que é uma criança afastada de Deus, né? Porque tu é merecedor de tudo. De todas as... mas se eu tenho, os outros não têm. É uma criança que foi trazida por nós, né? Porque quanto mais eu tenho, mais os outros têm. Quanto mais eu tenho, mais eu posso dar. Quanto mais eu tenho, mais feliz eu posso deixar. Se eu mais tenho, é porque o que eu faço serve para mais pessoas. Gente, é tudo questão de mudar coisas que foram colocadas em nós. Só que agora a gente está no ponto de poder fazer isso consciente. Antes a gente só ouvia e repetia. As matracas, não é matraca?
ouvia e repetia, ouvia e repetia. Ou seja, vai sempre tudo igual. É assim, ó, linha de produção, linha de produção. A realidade vai ficando sempre igual. Mudando um pouquinho aqui, porque alguma coisa escapa dessa linha de produção, né? Mas agora estamos no ponto de poder fazer isso consciente. Coloquem no bolso, eu tenho aqui o meu detector de crenças limitantes. Ele apita toda hora que escuta uma crença limitante. Vou botar ali pra ele dar choque. Vai dar choque. Eu espero que o pessoal dê choque no like desse vídeo, para que mais pessoas vejam. Gaspa, tu quer que eu conclua mais? Não, o que a gente queria trazer era essa mensagem principal, né, que está nas nossas mãos. O choque, né? O choque. E só para dizer que os dinossauros foram extintos porque eles são desnecessários. Não podia perder a piada. Então a gente chega nesse momento atual, porque a única coisa que existe é o momento hoje. Né? Então, aqui é a fonte da tua força, da tua energia, da tua sabedoria. E é onde reside a tua luz. E a gente chega nesse momento, então, para compartilhar que, embora muitas pessoas estão, talvez, jogando a sua atenção de percepção para que está piorando, mas para trazer que, na verdade, quando você amplia a visão, traz consciência, as coisas estão melhorando. Tem movimentos acontecendo? Tem. Porém, a Terra caminha para novos horizontes, já com essas bases bem assentadas, disponíveis, a gente já consegue vivenciar muitas dessas coisas e isso vai cada vez mudando mais acelerado e trazendo formas melhoradas e harmônicas. Em todas as áreas. Em todas as áreas para a gente viver. Então era isso que queria compartilhar hoje, deixar aqui um abraço para todo mundo, para o Pava, para toda a equipe aqui do Pava também. E um prazer sempre estar aqui e vamos seguindo, né, nas nossas expansões de consciência. É verdade. Pessoal, compartilhe esse vídeo, deixa aqui seus comentários. Exatamente isso. Vocês, nós, somos os mantenedores da frequência da Nova Terra. Temos que fazer a nossa parte, porque se não for nós, vai para a Terra Cruz. Nós somos os mantenedores da Nova Terra. Se nós perdermos as crenças positivas e a confiança, o que sobra para os outros que a gente diz não despertos? Me diz aí nos comentários. Então, depende de nós mantermos viva a frequência da Nova Terra. Com muita alegria. Então, agradeço a presença de todos vocês. Aperte esse botãozão aqui para se inscrever, que eu não sei o que as pessoas fazem se não são inscritas. Com certeza não estão despertos. Tô brincando. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.